Conversamos hoje com os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Carlos Nunes e Sidney Rocha de Souza. Alguns juristas afirmam que hoje vivemos um Estado policial e não um Estado de direito. É isso mesmo? Com todo respeito a quem assim entende, eu não concordo. Me parece que o Estado policial não existe porque a polícia depende de autorizações e de ordens judiciais para fazer tantas das coisas que são censuradas hoje em dia. É evidente que a polícia, para algumas de suas atuações, usa um pouco de energia, um pouco de força, um pouco de medidas descabidas. São falhas não da instituição, são falhas dos homens e presentes em todos os ramos de atividade. Falhas operacionais. Falhas operacionais, que existem em todos os ramos de atividade. Mas dizer que a polícia prende, ela prende quando existe uma ordem judicial nesse sentido. Ela prende quando existe uma ordem judicial nesse sentido. Ela cumpre mandados. Ela faz buscas e apreensões também baseada em mandados. Então eu não vejo como se possa dizer que o Estado seja policial. É um Estado de direito com uma atuação forte da polícia. É isso mesmo? Integralmente. Sabe, Cássio, o desembargador Sidney atuou muito tempo na área criminal aqui no estado de São Paulo. E hoje o que se vê, muito embora alguns ainda digam que seria um estado policialesco, a polícia cumpre ordens judiciais, ou prende em flagrante, doutor Sidney, ou vai cumprir um mandado expedido por um juiz. Sim. Então, difícil admitir essa hipótese de que seria um estado policialesco. No mais, as atuações, às vezes, da polícia exigem uma atuação mais enérgica. Quando se extrapola, se apura e pune. Quando se extrapola, se apura e pune. Mas, no geral, não vejo dessa forma. Falando dos vencimentos do juiz. O juiz ganha pouco, ganha muito ou ganha razoavelmente? O senhor mesmo, doutor Sidney? Depende do ponto de vista também de quem recebe. Se sairmos por aí contando população quanto ganha um juiz, num país onde a maioria ganha muito mal, vão achar um exagero. Se contarem o quanto eu ganho por um jogador de futebol, por um empresário, vai achar que eu ganho uma miséria. É. Eu, comigo, nunca reclamei dos meus vencimentos. Houve época em que eram parcos, melhoraram, se situam num patamar razoável, eu não tenho a menor reclamação. Respondendo, então, agora de forma direta a sua pergunta. Que me respeite os meus colegas, isso vai me pôr em má situação. Isso você não pode discordar, Carlos Nunes, depois, hein? Eu vou ficar em má situação perante eles, mas eu acho que o juiz ganha bem diante da realidade brasileira. Mas eu acho que o juiz ganha bem diante da realidade brasileira. Vamos ouvir. De fato, falar de salário num país como o nosso chega a ser quase uma brincadeira, né? Os salários, a massa trabalhadora, o país como um todo, os salários, quem ganha salário, a grande maioria é muito baixo. No setor privado, os salários, como é que as pessoas convivem? Como é que elas vão trabalhar? Como é que eu vou contratar, vamos supor, se eu tivesse uma empresa e eu quero um bom profissional. Sim. Um bom profissional vai custar um bom salário. As boas cabeças custam. As boas cabeças custam. Claro. Isso no mundo inteiro. Os salários hoje, no meu modo de ver, eu acredito que sejam razoáveis. No início de carreira, pelo menos das nossas, era terrível. Muito bom para quem era solteiro, muito razoável, mas para quem já era casado, que já entrava na carreira com filhos, era terrível, né? Terrível. Não, e se pensarmos nos processos que esperam os juízes, né? Diante do salário que eles recebem, uma loucura. Então, as boas cabeças, e isso é importante, como é que elas vêm para um determinado setor? Por várias questões. Uma delas, um bom salário. Quanto custa um juiz, por exemplo, fez a escola, entrou na faculdade, teve que estudar muito, ingressa na carreira, então há um gasto gigantesco. Viaja pelas comarcas todas. Sai da sua localidade onde mora, é obrigado a iniciar a sua carreira, ir para o interior ou ir para outras localidades.
Chega lá, muitas vezes, não tem casa para morar, precisa alugar uma casa, difícil, vai morar né? no hotel. Cacilda, 30 anos de carreira, 30 anos convivendo não é com fácil. juízes Não é novos, mais antigos. Não tive, em momento algum, alguma notícia de que alguém tivesse morrido de fome, tivesse Sim. saído por aí pedindo esmola. Então, também se chora muito quando a realidade não é Mas exatamente também não é essa. uma doce ilusão, né? Não. Não, Também não é. Mas eu acho também que entra em conta, agora, eu estou pensando aqui enquanto ouço os dois, eu acho assim que também tem um fator idealismo, né? sem dúvida. Eu acho que isso compensa um pouco, porque o fato de você julgar, isso é muito bom, né? Para quem entrou para a carreira Eu de tenho juiz. um dado objetivo. Eu acho que isso é importantíssimo. Se eu não sair da minha casa, eu, aposentado, ganho a mesma coisa que eu ganho trabalhando. 10 anos que eu tenho de tempo contado que eu poderia estar aposentado. Então, nos últimos 10 anos, eu trabalho literalmente de graça. Eu ganharia a mesma coisa. Se eu ficasse em casa, eu não acho que Por ganharia idealismo. mais, porque eu não teria as despesas que eu tenho para trabalhar, que eu não uso carro oficial, nada disso. E eu continuo. Então, deve ter alguma coisa Claro. extra-salarial que me move e que me faz permanecer. O que é? A vocação, a vontade, a satisfação, o prazer de se julgar. realizar como um profissional, de julgar, exercemos uma função Claro, que eu julgamos acho. as outras pessoas. Temos, acredito que todos nós, um desejo de servir. Servir, Porque, é isso mesmo, acima de embora tudo. tenhamos milhares de processos que nos atormentam, mas julgamos. Ele pode demorar, mas a solução vem. 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 Os senhores que militaram no extinto segundo Tribunal de Alçada Civil acham que foi vantajosa para a Justiça a unificação? Essa pergunta deve ter sido encomendada pelo desembargador Renato Sartorelli, que foi o último presidente do segundo Tribunal de Alçada Civil. Pô, E ele acho que ele responderá respondeu essa sempre, pergunta porque ele é no programa. apaixonado pelo tribunal. Para você ter uma ideia, o tribunal era conhecido como Segundinho. Carinhosamente, nós tratávamos o tribunal como Segundinho. Eu acredito que, em termos de justiça, não mudou nada. Os processos continuaram a ser os mesmos e nem me parece que o escopo da reforma tenha sido alguma modificação em termos de justiça. Era em tema administrativo, para evitar dualidade de funções. Por isso que todas as cortes paulistas foram unificadas em uma só. Eu tenho saudade do Tribunal de Alçada Civil, porque era mais ágil, tudo era mais ágil, mas os processos eram os mesmos. E para o jurisdicionado, no meu entender, não mudou nada. Continua a mesma coisa. Mudou alguma coisa para a Justiça, desembargador? O gigantismo ficou mais gigante ainda. E, sabe, administrar uma empresa pequena é melhor do que você administrar uma empresa gigantesca. E a unificação, de fato, trouxe esse problema para nós. O segundo Tribunal de Alçada era uma unidade específica, ágil. Tínhamos processos, continuamos tendo processos, mas era ágil, era fácil de administrar a própria unidade. Hoje, tudo virou Tribunal de Justiça. É um gigantismo assustador. Demanda mais tempo. Eu, na minha ótica pessoal, eu acho que a extinção não foi uma boa pedida. Não foi. Bem, os senhores acreditam que o juiz precisa abrir-se mais para o mundo, comunicar-se mais com a sociedade, ou isso prejudicaria a sua isenção ao julgar? Doutor Carlos Nunes. Eu acho que, Cacilda, o juiz hoje, ele participa ativamente da sociedade. Embora nós tenhamos algumas restrições que existem na lei orgânica da magistratura, que decorre do cargo, mas o juiz participa porque ele vai ao cinema, ele vai ao mecânico, ao shopping center, à feira. Corre de kart? Corria de kart. Mas isso é surpresa, daqui a pouco. Então ele participa de uma certa... Ele já começa a participar no seio familiar. As grandes causas, todo mundo... Ele acaba se interagindo, não tem Vai jeito. se interagir. Eu acredito até que hoje eles não são fechados. Há uma mudança, o mundo globalizou. Mudou bastante, né? Todos participam, sempre observando aquelas restrições que a lei nos impõe. Escolhemos esse caminho, escolhemos esta profissão, temos que cumprir esta lei. Vale o juiz mais sociável,
Agora eu vou concordar com o doutor Carlos. Agora, pelo menos agora. Agora eu vou concordar com o doutor Carlos. Vale sim um juiz mais sociável, um juiz humano, um juiz que faça parte daquela população cujos conflitos de interesse ele tenha que julgar. Eu fico muito assustado quando ouço falar, e às vezes a gente ouve em alguma solenidade, alguma saudação do tipo, é o momento em que o homem se equipara à divindade porque tem o poder de julgar. Eu nunca tive isso. Eu nunca me Ainda equiparei à bem, tá divindade vendo? Ouvindo bem, né, nenhuma. telespectador? Eu sou um homem que tem a tarefa de julgar conflitos de interesses, não pessoas. E esse homem, para julgar conflitos de interesses, não pessoas, tem que saber que ele é uma pessoa igual àquelas cujos conflitos de interesse ele vai julgar, senão não pode julgar, não tem isenção. Então eu sou partidário desse juiz mais acessível, mais normal, mais humano. Tem que Viu ser. que o papo está esquentando, né? A conversa aqui está esquentando, viu, telespectador? Mas, bem, nós vamos parar um pouquinho, mas você continue aí, que daqui a pouco voltaremos com essa conversa animada com os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Carlos Nunes e Sidney Rocha de Souza. Até daqui a pouco. De volta ao nosso segundo bloco, em conversa com os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Carlos Nunes e Sidney Rocha de Souza. Doutor Sidney, indo para o campo realmente pessoal, no universo de dualidades, se por um lado há deuses, por outro há demônios. Quais são os seus demônios? Cacilda, me parece simples. Os meus demônios são coisas que me incomodam, que me tiram o sono. Quais são elas? São falsidade, são alguém fazer comigo coisas que eu não faria, fazer com alguém alguma coisa que eu não deveria ter feito, coisas que, em suma, me tirem o sono. Mas há um outro aspecto que, embora me tire o sono e seja um demônio, não há como consertar. Eu detesto questões mal resolvidas e detesto aquelas coisas que eu comecei e não pude terminar. Não convive com Não elas? convivo, mas elas me tiram o sono. Tiram o sono. E elas são os meus demônios. Demônios não faltam, desembargador. Quais são os seus? Tirando o desembargador Rui Coppola, Concordo, ele é demônio de todos nós. Os dois concordam. O demônio de todos nós. Desembargador Rui que Coppola. É nosso grande amigo, meu e do Dr. Sidney, de muitos anos. Demônios quando o Santos perde. Ah, Vive endemoniado, coitado. Não tenho, Vivi. Mas desembargador, o senhor não se cansa pra- dos demônios? Desembargador? Os outros demônios todos nós Olha temos. aqui, no tribunal, dentro do tribunal onde ele trabalha, o Rui Coppola, todos os dias ele é Todos obrigado a os conviver com o dias. demônio. E fora o tribunal, o Santos só perde? Como é que Não, faz? Ele o Santos não perde. O Santos passa por uma Deixa fase de ganhar, difícil, deixa de ganhar, porque quando o Santos perde, eu tenho vários demônios lá no meu tribunal. Todos sempre vêm ali me procurar. Dr. Sidney é um demôniozinho pequenininho Mas, que doutor fala Sidney, só... não tem o demônio fora do tribunal, tem? Não, eu sou um sujeito com Jesus no coração. Bem, mas o senhor, por outro lado, tem uma obra aí, que também agora o senhor tem uma obra lançada sobre animais em apartamento, em condomínio edilício, salvo engano. O senhor, por acaso, é contra animais em apartamento? doutor Não Sidney? sou, não poderia ser, porque a lei não é. E quando a lei não proíbe, não sou eu que vou proibir. O que acontece é que a lei que rege a relação condominial não faz proibição nenhuma à presença de animais nas unidades. São as convenções condominiais que proíbem, mas o judiciário tem mitigado muito esse tipo de situação, analisado caso a caso. Me lembro da história de um indivíduo que um dia apareceu num trem com um urso. E queria ingressar no trem com o urso porque a placa proibia cachorros, ele não estava. O cachorro estava com o urso. É claro que não se pode entrar num trem com urso, ainda que placa nenhuma E ainda que o urso esteja seja meigo, proibindo. né? Um urso amigo, um urso educado.
Então, o problema é esse, na questão animais. O animal que deva ser proibido é aquele que atente contra as relações de vizinhança. Como atenta contra as relações de vizinhança um indivíduo que seja estudante de bateria, baixo tuba, coisas E desse faz tipo. aquele Aquele barulho indivíduo imenso. que incomoda, que não respeita essas relações. Aí não precisa ter animais. Então, eu não sou contra os animais, não. Por favor. Muito pelo contrário. O doutor Carlos Nunes está aí olhando, ele quer dizer Eu já alguma coisa. tenho que avisar as minhas filhas que tanto gostariam de ter um cachorrinho em casa que já, se cair com o doutor Sidney, já não pode mais. Né? Eu não disse em momento algum que não pode. Vossa Excelência, o pessoal do cachorrinho, Vossa Excelência, diz que é um cachorrinho, eu vou proibir o cachorrinho, prejudicar as meninas tão simpáticas. Mas me parece que o doutor Carlos Nunes tem alguma coisa a dizer com relação Na aos verdade, eu sou contra animal pequeno no apartamento. Pelo fato de ser pequeno. Pequeno. Se é para ter o animal, já tenha logo um grande, porque já vai Claro, fazer claro. muito barulho, já vai Claro, incomodar claro. muitos os vizinhos, vai quebrar sua casa toda lá dentro. Então, assim, fica mais fácil e Mas, mais doutor Sidney, razoável. não é estranho quando o senhor encontra pela rua assim, um rapaz alto, sei lá, de 1,80 m, 1,85 m, com um cachorrinho pequenininho? Não é no mínimo estranho? Na verdade, talvez ele esteja esperando o cachorro crescer. Ah, Não bom. seja maldosa. Agora, o senhor não escapa também, viu, doutor Carlos Nunes? Eu estou tranquilo. O senhor tem um homônimo, Carlos Nunes Neto, que é piloto do Campeonato Paulista de kart. O senhor sabia disso? Olha, Cacilda, esse homônimo, na verdade, fui eu mesmo. Eu gosto muito Por de... isso que eu não descobri a foto na internet de quem era. Sumiram com a foto, eu não consegui nada. Eu além vou te disso. contar essa história. Eu sou um apaixonado por velocidade. Acompanho Fórmula 1 desde a década de 70 e sempre gostei muito de corridas. Há muitos anos atrás houve aqui em São Paulo um boom do Sim. kart indoor. E eu cheguei a participar com os amigos, sempre com os amigos. E um grupo de amigos, um dia compramos um kart, numa semana seguinte compramos o segundo, compramos o terceiro, E o assim quarto. foi indo. E montamos uma equipe. E cheguei a correr, disputar o Campeonato Paulista Light, que essa era a denominação da Posso categoria. perguntar a classificação? Eu já cheguei Não se lembra mais, né? Eu já cheguei a vencer provas. É mesmo? Já cheguei a vencer a Ok. provas. Muito bem, desembargador. Eu me diverti muito. Mas o que não aconteceu no Rio Grande do Sul? Porque lá eu vi que o senhor tirou 16º lugar em 20. Não, mas esse não Dentre era eu, 22 porque participantes, esse era o homônimo. esse era o homônimo, esse eu não fui para o Rio Grande do Sul. Então o senhor tem um homônimo que tirou 16º lugar. Esse tirou o 16º, não é aqui conosco. Está explicado, desembargador. Tá certo? Está explicado. Bom, com o desembargador Sidney, que nós não podemos falar de kart, porque não é o seu hobby, de futebol muito menos. Vamos mudar de assunto. Por favor, mudemos de assunto. Isso, o senhor é craque mesmo em voleibol, né? Não, Pelo menos foi craque, jogava não, bem. não. Eu sei que já um companheiro seu de jogo ali, parece que teve uma história, eu queria que o senhor contasse essa história muito engraçada. Me contaram que o senhor participou dos Jogos Abertos, esse companheiro seu que me disse, participou com o senhor, e dos Jogos Abertos lá em Jaboticabal, parece que num momento decisivo do jogo, 13-3 na época que o vôlei ainda ia até 15 só, o senhor subiu para fazer um bloqueio, o senhor é alto, né? Subiu para fazer um bloqueio ali no adversário e tal. Aquela coisa, o senhor se enroscou na rede. Foi uma loucura para tirá-lo daquela rede. O senhor deu ponto para o adversário, foi 14-3. Como, doutor Sidney? Cacilda, Explica isso. vamos ver se esse não era o homônimo dele também. Era o homônimo também? Não, É. era eu. Cacilda, eu joguei voleibol durante muitos anos, eu fiz tanto bloqueio. E desse, especificamente, eu me lembro. Para que alguém que jogou por Então, seria mais de 10 esquecer anos esse se desembargador. lembre de um bloqueio, alguma coisa destabanada deve ter acontecido. E aconteceu. Efetivamente, nos momentos decisivos do jogo, o atacante adversário, um atacante muito bom, mais alto que eu, pulava mais, para bloqueá-lo estava difícil. Eu sei que a gente contou essa história, foi o seu irmão, um dia ele me paga. Ele era o meu companheiro de rede. E ele havia me alertado, não precisava, porque eu estava vendo, estava jogando contra o rapaz, mas ele havia me alertado para o fato de ele bater por cima do bloqueio, dele fugir. Então, o seu irmão me sugeriu que eu fizesse o bloqueio de frente para que ele tivesse que fugir de mim e batesse na direção dele, que ele defendia muito bem.
E foi o que eu fiz, só que entusiasmado, aquele atleta pulando muito alto, e no entusiasmo eu fui, acho que errei. E bloqueou o jogo. Errei Não foi nem bloqueou na o quantidade jogador, de bloqueou o voo. jogo. Efetivamente, eu me pendurei, não foi um desses toques que as pessoas de hoje estão acostumadas a ver, raspou na rede. Eu fiquei pescado mesmo na rede, foi horrível. Caiu na rede é peixe, Foi. né, desembargador? Eu acho que a invasão do Dr. Sidney, desembargador Nunes, foi pior do que essas que andam ocorrendo nos escritórios de advocacia atualmente, não? O que o senhor acha? Foi pelo menos precursora de invasões, né? Acho que os grandes mestres de guerra também, se tivessem visto aquela minha invasão, teriam tido ideias de como combater os adversários. Ele foi o precursor, não foi mesmo? Ele Isso aí. foi. É histórica essa invasão de quadra do desembargador Sidney. Até eu conheço a Mas história. eu posso falar, eu não fui um bom jogador, não. Eu era um jogador razoável. O Dorival disse que o senhor foi um ótimo Era um jogador. bom Ele é jogador. amigo. Era um bom jogador. Bem, agora apenas um esclarecimento. Parece que o senhor é o responsável pela não propagação do fogo judicial, desembargador Nunes. É verdade? O senhor é o chefe da brigada de incêndio Não, do eu Tribunal de Justiça? vou fazer uma pequena correção. Na verdade, eu sou... o chefe das brigadas é o desembargador Luiz Eurico, O Tocha. o Tocha. Não, o senhor não vem tirando a sua função. Não, Não, mas é eu verdade. sou o Eles subcomandante. são dois, né? Ah, o Eu sou subcomandante. Ele é o Faísca, o Ah, subcomandante. o O Faísca. Tocha e o Faísca Mas o senhor comendam. já tem chapeuzinho? Eu já tenho tem- até o chapéu do bombeiro. mangueirinha, tudo. Estamos lá atento na nossa unidade para regularizar toda a situação do incêndio, que os colegas aqui me brindaram e brindaram tanto a mim quanto ao desembargador Luiz Eurico com o chapéu do bombeiro. Mas o senhor porque faz os treinamentos todos? já fizemos faz. os treinamentos com todo o nosso pessoal, nossos funcionários, já todos eles foram treinados. Ah, o senhor não tem uma foto que a gente pudesse ver, É, desembargador? não- O senhor com um chapeuzinho, com mangueirinha? Não trouxe, não Mas trouxe. isso existe, viu? Isso Existe? Mas isso existe. Ah, eu vou tentar descobrir, então. Isso existe. Desembargador, agora com sinceridade, que tem sido mais difícil, apagar as chamas de incêndio ou a fervura dos processos? Diga lá. A fervura dos processos. Opa! Não tem dia. Sexta, sábado, domingo, feriado, estamos sempre Todo decidindo dia é alguma dia. coisa. Então o incêndio, embora algo preocupante, a fervura dos processos é algo que também Toca muito mais, né? nos tira muito sono. Mas estamos tocando o barco. Ai, mas que foi uma pena, o nosso tempo se esgotou. E eu estou sentida aqui, porque a conversa está super animada, mas nós, infelizmente, teremos que interromper. Mas foi, assim, uma alegria receber os dois desembargadores hoje aqui no Contraponto. Eu agradeço, viu? Da mesma forma, eu agradeço a oportunidade, a paciência que teve conosco de Nenhuma. conversar por todo esse tempo e a sua simpatia, Imagina. que nos deixou bastante à vontade. Muito Obrigada, obrigado. desembargador. E, Cacilda, também gostaria de te agradecer o convite que nos foi feito. Ficamos aqui muito à vontade. O seu público teve oportunidade de conhecer mais dois Tenho desembargadores certeza que adoraram. do Tribunal de Justiça. Estão vendo que não somos nenhum bicho de sete cabeças. Que não mordem, né? Graças Não a Deus. mordemos, somos pessoas normais e iguais a todas as outras. E agradecer a sua gentileza, a sua simpatia e ao seu público a oportunidade. Obrigada. Aliás, são mais, né, telespectadores? São muito simpáticos. Bem, até a próxima semana estaremos de volta com mais um Contraponto. Até lá.